Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso podcast Contabilizando Sucessos e hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Primeiro porque a gente vai receber o nosso diretor executivo da Secran Gestão, Leonardo Covas, que já vai se apresentar. E aí o podcast hoje vai ser uma pegada conversa, um bate-papo de CEO, né? Conversando um pouco sobre as dores, sobre a realidade, do que ele vive na consultoria e do que nós também vivemos lá na Secran. Para quem não conhece, eu sou a Amanda Venâncio, diretora executiva da Secran Group, e o Léo Covas, vou deixar ele aqui se apresentar e falar um pouquinho da história dele. Show. Obrigado, Amanda. Primeiro, a ideia de falar um pouquinho aqui desse papo de CEO para CEO, na verdade, eu e a Amanda, a gente já conversa bastante, nós somos sócios, então a gente já conversa o tempo todo. A ideia é trazer um pouquinho dessa conversa que a gente sempre tem para cá. Trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês. Meu nome é Leonardo Covas, eu sou consultor empresarial há mais de 10 anos, já atuei em 200 projetos de consultoria em diversas áreas. A minha especialidade é estratégia e governança corporativa. Eu sou conselheiro também formado, sou conselheiro de algumas empresas em ramos diversos, e eu adoro falar sobre a diversidade dos ramos porque a gestão ela se faz em qualquer lugar, então é muito importante você trabalhar a gestão, né? Então, essa é a minha atuação hoje como diretor executivo da Secran Gestão, aí em co-participação com a Amanda na Secran Edu, que é o nosso braço de educação, que está sendo bem desenvolvido. Tivemos sucesso aí em todos os cursos que a gente fez até aqui. A gente vai falar um pouquinho disso aqui mais na frente também. Exatamente. E o Léo veio compor aqui o nosso grupo, né? A Secran Group, abraçando aí esse braço de consultoria empresarial, que é nessa ideia de um dos nossos valores de ser realmente um hub de soluções para o cliente, né? Que dentro do nosso ecossistema o cliente consiga ter acesso, de se desenvolver, ter sucesso, né? na sua caminhada aí. Então vamos começar aqui nosso papo, que é a conversa, o bom é agora, né? É isso aí. Então, gente, vamos começar trazendo aqui um tema que eu acho que é muito importante, que é sempre falado, sempre discutido, é um tema, né, que está sempre aí em voga, que é cultura, né? Hoje em dia se fala muito na cultura. Você, quando vai ali para São Paulo, viaja, vê muito aquela questão da cultura relacionada a ter um ambiente descontraído, a ter um ping-pong, a todas aquelas, ter um hino. E, às vezes, isso não é uma coisa que a gente consegue trazer tão fácil para a nossa realidade, ou não faz sentido, né, em alguns casos. Então, fala um pouco disso, o que é a cultura de verdade, como é que ela nasce dentro das empresas, né, como é que isso acontece na vida real, vida prática, o que é que você vê aí nesses anos de consultoria? Legal. É legal mesmo. Recentemente a gente esteve em São Paulo, né? Fomos para uma feira lá em São Paulo e São Paulo realmente é um mundo, né? Um mundo de novidades. Assim, você vai para os Estados Unidos, tem muita novidade. Você vai para São Paulo, tem muita novidade. E a gente tenta, às vezes, trazer todas essas novidades e colocar aqui. Vamos lá, vamos começar com cultura, né? Cultura, primeiro de tudo, cultura é tudo aquilo que é vivenciado dentro da empresa. É como a gente vivencia. Toda empresa tem cultura. Boa ou ruim, toda empresa tem cultura. Você escolhendo ou não. Você escolhendo ou não. É melhor que você escolha, porque se você não escolher, as pessoas vão escolher por você. E se elas escolherem, em algum momento você pode não concordar com alguma coisa, mas você não tem o que dizer porque as pessoas escolheram. Então, cultura são as vivências práticas que você tem dentro da empresa, assim como a gente tem as vivências práticas dentro de um país, ou dentro de uma escola, ou dentro de qualquer ambiente que você está, tem cultura. Na empresa também. E não adianta você querer trazer essas realidades, às vezes, do mundo de startup, que é um mundo disruptivo, é um mundo com muita novidade, você querer trazer essas novidades e colocar dentro, por exemplo, de uma indústria. Léo, a minha indústria, eu quero colocar um ping-pong para os meus colaboradores aqui dentro da indústria. Cara, se você colocar um ping-pong, eu vou te dizer, os caras não vão produzir. E não vai acontecer. Então, a gente tem que adaptar ao teu negócio qual é o tipo de cultura que você vai implementar. Isso. Se é uma cultura de gestão por resultados, aí você tem que implementar indicadores, cobrar dos colaboradores os indicadores necessários para atingir resultado. Se é uma cultura, teu time é muito voltado para vendas, como tem algumas empresas no mercado, você canta lá alguns hinos, tem bate-sino, tem chopp quando bate meta. Isso faz parte da cultura do negócio. Tem negócio que não gosta disso. E nem faz sentido, né? E não faz sentido. Não faz sentido ter sino se os colaboradores não vivenciam isso e não gostam. Isso. E isso é um ponto importante também. Não adianta
eu colocar uma cultura onde as pessoas não vão vivenciar. Eu insisto em bater o sino quando bate meta. Pô, ninguém se empolga com aquilo e as pessoas não aderem a essa cultura. É melhor eu seguir o que é que eu consigo implementar dentro da cultura do meu negócio. Exato. Né? E a gente tem visto muito esse movimento, né? De pegar um modelo pronto, em tal lugar, fazer isso, funciona. E leva e acha que vai funcionar. Provavelmente não vai. Né? Até porque isso é um processo, né? Tudo isso é um processo. Eu lembro que quando a gente resolveu mudar a dinâmica do escritório da Secran para ser um ambiente estilo cowork, né? Que ficou todo mundo junto, foi um processo, né? A gente mudou e todo mundo estranhou, e no início era barulho, e no início ninguém sabia se comportar tão bem, porque estava todo mundo junto, né? Legal. E aí, nesse processo, foi se assentando, foi fazendo sentido para todo mundo, no reforço contínuo de alguns comportamentos, né? Ou barulho, ou cuidado com isso, e agora já é uma realidade, né? E fez sentido para a nossa necessidade, para a nossa realidade. Pelo contrário, deu até muitos benefícios, né? Porque fez essa comunicação ser mais fluida e tal. Mas não é uma fórmula mágica que vai funcionar para qualquer empresa, qualquer situação. Né? E eu acho que isso é um ponto importante, Amanda, assim, quando você olha a cultura da Secran, né, e a gente sempre vai trazer o exemplo, e o grande objetivo desse nosso papo é trazer os nossos exemplos e a nossa experiência. Quando você olha para a Secran, e se você entrar no escritório da Secran, lá não tem nenhuma sala de diretor. Diretor não tem sala. Então, essa cultura, isso é um ponto importante. A cultura, ela sempre tem que ser top-down. Se você escolhe a tua cultura, ela é top-down. Porque se você não escolhe, beleza, aí ela vai ser o contrário. Mas se você escolhe, ela é top-down. Então, se você escolhe não ter sala, você está dizendo para as pessoas, olha, aqui ninguém é dono de nada aqui. Nenhum, de espaço aqui nenhum. Ninguém é dono de nosso. cadeira. Eu vi a Mandy falando isso algumas vezes. Essa cadeira aqui não tem dono, não. Ninguém é dono dessa cadeira. Isso aqui é de todo mundo. Não tem dono. Isso é cultura. Isso. A cultura é como você passa no teu negócio. Então, esse é o ponto importante. Se você é extremamente desorganizado na tua mesa tá bagunçada, tu deixa as coisas em cima da mesa, tu deixa o teu copo em cima da mesa, não queira que o teu colaborador faça diferente. Não adianta exigir dele que ele faça diferente, algo que você não faz. E esse é um dos grandes pontos da cultura. Não adianta eu colocar um elemento cultural de pontualidade se eu só chego atrasado. E eu não estou falando de horário de trabalho. Talvez teu colaborador entre às 8 e você entre às 9. Não tem problema. Mas se você marca uma reunião às 10, chega às 10. Isso. Se você tem um valor que é pontualidade, não adianta você querer cobrar pontualidade se você não é pontual. Então, o exemplo, ele é a melhor forma, aí desde a educação de um filho até a disseminação de uma cultura, ele é a melhor forma que você tem de disseminar aquilo que você prega. Isso tem muito esse link com os rituais de cultura, né? Muita gente quer estabelecer um tipo de ritual de cultura na sua empresa. Eu quero muito ter reuniões de resultado mensal. Mas o próprio dono, as lideranças, não valorizam, não chegam no horário, levam na brincadeira. E se a gente não tiver realmente tratar isso com seriedade, esses rituais todos, eles não vão ser levados a sério. Porque a equipe sempre vai olhar. Se o dono não leva isso a sério, se o meu gestor não leva isso a sério, por que eu vou levar? Então, começa a entrar no movimento contrário, né? Isso. Então, isso tudo, e tem que ser pensado, porque às vezes as pessoas querem, todo mundo quer. Reunião, mensagem de resultado, all hands, todo mundo quer. Mas esse dá trabalho, né? Você organizar e fazer isso acontecer e gerar, realmente entrar na cultura da empresa e começar a acontecer sem muito esforço, é todo um processo, né? E a gente tem que saber que tem um ônus de carregar esse processo e de fazer ele acontecer, né? Sim, e eu acho, Amanda, que esse é talvez o grande ponto da cultura. As pessoas precisam entender, e eu lembro demais que recebi uma proposta recentemente de um cliente que disse assim, cara, eu já tentei implementar aqui reunião mensal de resultados e eu quero te contratar para que você faça isso. Aí eu disse, tá bom, a gente vai implementar para as lideranças fazerem e executarem e implementarem os indicadores por resultados. Mas aí eu falei para ele, você precisa participar. Você está disposto? Ele, cara, na primeira eu vou, na segunda eu vou. Então eu disse, amigo, você não quer. Você quer que os seus líderes montem uma gestão por resultado, mas você está dizendo já para mim que não vai participar. Então, assim, é muito do que você está falando. Não adianta querer que teu líder faça alguma coisa que você não vai fazer. Ele não vai comprar a ideia. E isso serve para qualquer outro elemento cultural que você queira vivenciar dentro da tua organização. Tem muito essa fala, né? É bem
comentada de que o inteligente ou o certo é você construir uma empresa que você consiga ficar totalmente fora. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que isso é coisa ok para empresas extremamente maduras, né, que já tenham uma bagagem de gestão, de maturidade para conseguir você realmente sair completamente. Né, eu não estou falando de operação, né, mas você conseguir sair, a empresa continuar nos mesmos fluxos sem a presença de uma liderança. Né, tem que ter várias outras lideranças fortes com muita maturidade, né, para a realidade, para o que acontece de verdade no dia a dia, né? A gente tem que dar esse movimento. O dono, ele dá muito esse movimento, ou o gestor, ou quem esteja ali encabeçando. Essa energia, esse movimento tem que partir realmente de quem está à frente. Senão... Amanda, isso é coisa de guru de internet. Isso é coisa de guru de internet. Saia do nível operacional da sua empresa e vá para o nível estratégico. Cara, pode ter certeza que... e aí basta você ver as redes sociais do dono do velho da Havan, e o velho da Havan, ele está dentro da empresa dele. Ele está na operação. É uma empresa que fatura, acho que ele está falando 200 bilhões ano. Então, assim, é absurdo o faturamento do cara e o cara está dentro da operação, andando de motinha dentro da operação dele. Ricardo Nunes, né, do Ricardo Eletro, era outro que estava dentro da operação. E aí, Léo, beleza, mas eles estão errados ou eles estão certos? Eu acho que tem um equilíbrio entre você formar boas lideranças e essas lideranças vão gerenciar bem o teu negócio, vão te entregar resultado e você não precisa estar diretamente ligado à operação, mas ressalva, depende do nível de maturidade da tua organização. Não queira numa empresa que fatura 10 mil reais, eu vou contratar um gestor porque eu não vou tocar essa área porque eu vi o guru da internet dizendo que eu tenho que estar no estratégico. Não existe isso. Se você estiver falando de uma empresa de bilhões, tudo bem que hoje o velho da Havan está fazendo isso por uma questão de branding também, tá? Ele é muito esperto em estar fazendo isso. Mas fora isso, o ponto importante você tem que estar na operação do teu negócio. Se você não estiver, a bola não vai ser tocada da mesma forma como se você estivesse. A Amanda está aqui para dizer para a gente, acho que passou 15 dias viajando, quando voltou a gente tinha outra viagem, ela disse, eu não posso viajar mais não, peraí que eu tenho que cuidar aqui que o circo tá pegando fogo. E é normal mesmo com lideranças. Amanda, religiosamente, e aí eu acompanhei algumas, religiosamente a Amanda faz reunião mensal de resultados, tem lideranças, acontece tudo, mas cara, não tá lá dentro da operação como diretora executiva que ela o negócio vai desandar um pouquinho. Isso. É natural, as pessoas precisam de uma liderança. A empresa não é uma democracia, a empresa é uma monarquia. A gente tem lá o monarca e ele dá os direcionamentos. Aí, óbvio, você precisa lá do parlamento, que são as pessoas que estão dentro da tua organização, para fazer tocar o barco. Né? Mas a gente precisa entender que o direcionamento de um diretor executivo, ele vai ter que entrar na operação. E é engraçado como as pessoas também sentem falta e cobram a sua presença. Tem muito isso comigo. Quando eu tô mais ausente por algum motivo, eles começam, Amanda, tu não vem não, a gente tá sentindo tua falta, a gente quer tua presença. Né, como isso acaba virando realmente uma necessidade da equipe de estar mais perto. Vamos falar um pouquinho de estratégia agora? Bora. Estratégia e cultura tem muito a ver, principalmente porque quando a gente não tem, é um super vilão. Né? Quando a gente não tem uma cultura estabelecida, a gente não trabalha em torno da cultura, é um vilão. E quando a gente não tem estratégia e faz as coisas, como diz a música, né, do jeito que dá, vira uma grande bagunça, né? Então, estratégia é extremamente importante para qualquer tipo de empresa, situação, realidade, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa ponto de estratégia aqui. Legal. Assim, estratégia, tem muita gente que me pergunta isso, né? Eu já prestei consultoria para negócio com mais de 100 anos. Já estava em 4ª geração. E nunca tinha feito um planejamento estratégico. Aí, quem sou eu para dizer assim, rapaz, não deu certo não. O negócio tem 100 anos, deu certo. Mas o que eu digo esse negócio poderia ter ido muito mais longe, e aí eu tenho elementos comprobatórios que dizem isso, porque depois que eu fiz um planejamento estratégico, o negócio desempenhou muito melhor depois da estratégia definida. Mas é assim, sem uma estratégia vai rodar? Vai rodar. Qualquer negócio vai rodar sem estratégia. Também é coisa de guru da internet. Precisa ter um planejamento estratégico para o negócio existir. Não, vai existir. Já prestei consultoria para negócio com 12 mil colaboradores que não tinha um planejamento estratégico e rodou e cresceu. Ele foi muito da visão do dono. A estratégia, ela dá um bom direcionamento, porque muitas vezes essa estratégia, e aí vem o link com a cultura, né? Muitas vezes essa estratégia, ela tá na cabeça do dono.
O dono, ele sabe o que é que ele quer. Às vezes, não em números, às vezes ele não sabe quanto é que ele quer de resultado operacional, de EBITDA, mas ele sabe quanto é que ele quer faturar, ele sabe quantos colaboradores ele quer ter, ele tem lá, de certa forma, definido ali o que é que ele quer, essa grande visão de futuro dele, ele tem. Quase todo empresário tem isso minimamente definido. Não tem isso num plano descrito. E aí entra a parte da cultura. Aonde é que entra a cultura na estratégia? Uhum. Quando isso está só na sua cabeça, as pessoas não entendem para onde elas estão indo. Elas só vão. E beleza, você dá o direcionamento e diz, vamos fazer isso, as pessoas vão fazendo no curto prazo. Quando você monta um planejamento estratégico e você estabelece bem esse plano e você dissemina para tuas lideranças e para tua cultura e para tua equipe, o que é que acontece? As pessoas entendem para onde estão indo. Então é muito mais fácil delas olharem o objetivo e dizer assim, rapaz, eu sei o que é que eu tenho que fazer para atingir a estratégia. Sim. Então é como se, num primeiro momento, sem um planejamento estratégico bem definido, você estivesse indo sozinho. Então você vai só porque está na sua cabeça, você está guiando todo mundo. Isso fica até mais pesado. Quando você faz a definição de um planejamento estratégico e dissemina para todo mundo, as pessoas entendem para onde estão indo e é como se fosse uma equipe todinha atrás do planejamento estratégico. Eu vejo também, assim, que até certo ponto, até brinco, às vezes, quando eu vejo certas situações, eu digo, o mercado ainda aceita muito desaforo, né? Até certo ponto, o amadorismo, ele funciona, né? Você sendo mais amador, indo no feeling do dono, na experiência, quem tem aquele velho tino comercial e tal. Né? Mas tem pontos, eu acho que tem momentos que começa a travar o seu crescimento. Se você não começar a pensar de uma forma estratégica, mais profissional na sua empresa, vai começar a travar, né? E as coisas estão caminhando para cada vez mais, né? Se o amadorismo não ser tão possível, né? A gente tem aí, provavelmente vai ter aí uma grande revolução na forma de fazer as coisas com as inteligências artificiais, né? Então vai cada vez mais esse amadorismo, assim, ficando numa bolha menor, em que as pessoas não vão ter tanta chance de errar como atualmente a gente tem, né? Sim. Então, tem essas travas realmente no crescimento, que vão muito da cabeça do dono, né? Que é quem vai dando esse ritmo, que se não for olhada com cuidado, a coisa pode desandar fácil e rápido, muitas vezes, né? É isso. E assim, essa questão de gestão, e até puxa um pouquinho para isso, assim, às vezes o empresário, ele consegue tocar o barco, como você está falando, né? Ele consegue levar o negócio com amadorismo e fazer ele acontecer. E às vezes esse negócio se perpetua por muitos anos, só que às vezes com um crescimento não tão acelerado. O empresário, e eu lido com isso, eu acho que diariamente, o empresário muitas vezes acha que o jogo ele se faz na venda, no comercial. Sim. Você falou aí do tino comercial, né? Você fala há 20, 30 anos atrás, o vendedor era um vendedor nato, né? É assim, cara, esse cara nasceu para ser vendedor. Hoje não, hoje não se fala mais nisso, né? Hoje venda é processo. Hoje, se você entende bem de um processo comercial, você é um excelente vendedor. Tanto que hoje tem muitos vendedores que não têm um perfil comportamental dominante ou influente. Pelo contrário, o cara tem um perfil comportamental muito mais conforme, muito mais analítico. Por quê? Porque ele consegue seguir um processo comercial. E quando ele segue o processo comercial, ele tem um desempenho melhor. Então, assim, o empresário, ele pode olhar só para a venda e olhar com esse viés comercial. Mas, por exemplo, o jogo não é feito só no comercial. O jogo é muito mais feito. Hoje, você executa o jogo de um negócio muito mais no financeiro. E o empresário muitas vezes não olha para o financeiro, ele olha para o que está entrando. Às vezes ele está perdendo muito dinheiro na operação e o concorrente dele não. E às vezes ele baixa o preço. E aí se a gente entender assim, né? O meu concorrente, ele tem uma excelente operação. Então ele consegue enxugar o preço de venda porque ele tem uma operação excelente. Sim. O que é que acontece? Sobra mais margem para ele. Se a minha operação não é enxuta e se eu não estou olhando para isso, estou olhando só para a venda e baixando o preço, em algum momento vai comprometer meu caixa. E se, mais uma vez, se eu não estou olhando para a operação, não estou olhando para o financeiro, meu negócio quebra e eu digo, rapaz, meu negócio quebrou porque o mercado está muito difícil. E não é o mercado que está difícil, foi eu que não gerenciei bem o meu negócio. E uma das coisas que eu sempre falo crise, ela existe desde que o mundo é mundo. Agora, uma coisa que normalmente quem sobrevive às crises são as pessoas que têm fluxo de caixa. Então, quem tem fluxo de caixa para sobreviver passa por uma crise.
Porque tem caixa para tem fôlego para poder respirar diante de uma crise, né? Que foi o que salvou muita gente, né? Até na época da pandemia, né? Sim. Quem teve caixa conseguiu ter esse respiro maior, né? Não, claro que era um movimento que ninguém podia prever, mas quem já se preocupava com isso, como a gente, né, toda empresa deveria já ter, né, por isso que até contabilmente existem as reservas, né, você criar aquelas reservas para esses momentos, né, você já ter ali ter onde dar uma respirada e segurar, né. Então vamos agora falar um pouquinho de gestão de pessoas, né, não tem como falar de liderança, estratégia, gestão e falar também de gestão de pessoas, afinal, né, é quem faz o negócio acontecer. Isso mesmo. Né? Nós somos pessoas, compramos de pessoas, vendemos para pessoas, então quem não entende e conversa sobre pessoas provavelmente não entenderá de negócios, né? Já tem essa máxima aí. E aí uma das primeiras questões é como fazer com que a nossa liderança esteja realmente alinhada com a nossa cultura, com as nossas estratégias, né? Que consiga fazer essa roda girar dentro do movimento ali da empresa, do dia a dia. Isso é um ponto legal falar sobre liderança, porque muitas vezes as pessoas fazem a definição da cultura organizacional, né? Definem lá quais são os valores que elas querem, qual é a missão, aquela visão, montam um bom plano, mas ela acaba esquecendo que para fazer chegar esse plano lá na base, isso nós estamos falando de organizações, quando elas começam a atingir um nível de maturidade um pouco maior, né, que você já tem as lideranças entre o teu time operacional e você precisa entender que você precisa formar bem as lideranças. A liderança, ela na verdade é o elo entre você e a operação. A tua cultura, em determinado momento, ela não vai conseguir chegar no teu time operacional. Por quê? Porque em algum momento você não tem mais contato com o teu time operacional. Não dá, teu negócio cresceu. E se teu negócio cresceu e tu não tem mais contato, alguém precisa ter. Quem é que tem? A tua liderança. Então, você precisa ter uma liderança que está próxima de você, que vivencia aquilo que você vivencia, porque cultura é isso. Cultura é o que é que as pessoas fazem quando eu não estou lá. O que é que o colaborador faz quando eu não estou? Será que ele age que nem eu agiria nessa situação? Isso é disseminação de valor. E se ele age que nem eu agiria numa situação onde eu não estou, significa que ele está passando adiante os valores, porque aí as pessoas que estão abaixo farão ou deveriam fazer a mesma coisa. Isso é a forma como você tem de fazer com que a cultura saia de você e chegue no teu time. E isso, quando a gente olha grandes corporações que têm culturas bem fortes, você olha exatamente nessas lideranças. Porque às vezes a gente só olha o grande líder lá, né? Aquela pessoa que está à frente da organização. Mas quando você passa para a experiência que a gente tem como cliente, você consegue sentir a cultura de alguns negócios. Por quê? Porque isso é bem disseminado através da liderança. Às vezes eu também percebo, Léo, que tem muito dono de empresa, principalmente, que tem medo de dividir certas informações com os líderes, né? Então, às vezes ele tem um planejamento, eu quero crescer X, quero aumentar faturamento em X, mas ele tem medo de dizer isso para a equipe, né? Para a liderança, principalmente, e para a equipe. O que é que eles vão fazer com aquele dado? Eu até sempre brinco, gente, essas informações, não tenho dúvida, todo mundo já está sabendo. É isso. Eles fizeram a conta. Ninguém é besta de, né, não perceber isso e fazer essas contas todas. Então, você não está disseminando uma informação que ninguém sabe, eles sabem. Agora, você tem a oportunidade de dar a sua versão, a sua percepção daquelas informações, né? Dar a sua cara e como você coloca essa informação, para mim, faz toda a diferença. A gente tem essa ideia lá na Secran e a gente divide a grande parte dos nossos números com a equipe. A gente faz sempre uma convenção geral no começo do ano em que a gente diz tudo que a gente fez no ano passado, né? Traz em números o que foi gasto em cada estilo de verba e traz várias informações e para o que a gente planeja para o próximo ano. Inclusive, uma das nossas metas para esse ano é aumentar a nossa lucratividade. Isso pode soar feio, né? Quando você diz assim de uma forma, mas a gente explica e coloca, né? Nós estamos aqui, nosso objetivo é lucrar todo mundo, nós e vocês, né? Ninguém está aqui a passeio. E para isso, para a gente ter essa máxima de efetividade, a gente tem que trabalhar esse ponto, né? Mas eu vejo que a maioria dos empresários, eles têm esse medo de compartilhar isso, né? Eu tenho uma ressalva sobre isso, né? Acho que eu falo muito dos gurus da internet, né? Porque eu não sou um guru de internet, tá? Eu vivencio isso dia a dia dentro das empresas. E uma das coisas que eu vejo muito os gurus de internet falando
Divulguem todos os dados para os seus colaboradores. Falem do financeiro, fale quanto você tira. Eu faço uma ressalva só. Exato. É assim, depende do nível de maturidade em que sua empresa está. Sua empresa, os seus líderes estão no nível de maturidade que eles vão conseguir interpretar aquele dado de faturamento, de margem de lucro líquido, de quanto é que foi a distribuição para o sócio. Léo, meus líderes têm um nível de maturidade, então divulgue, eles precisam saber. Crie também um plano de distribuição disso. Não estou dizendo não é filantropia, mas é criar um plano de distribuição, de participação no resultado. Olha, pessoal, vocês participaram desse resultado, portanto, vocês têm direito a isso. Sim. E não é nada estratosférico, mas que com certeza vai fazer com que a liderança esteja mais engajada. Isso eu falo do financeiro. Então, ressalvas para o financeiro depende do nível de maturidade dos teus colaboradores e dos teus líderes. E você não precisa trazer o número aberto, né? Eu não trago exatamente o número aberto, mas eu trago em percentual. Eu quero aumentar em X% a minha margem. E eu vou todo mês prestando contas de quanto a gente conseguiu. Então, eles não têm um número exatamente direto. Que fazem a conta. Que fazem um pouco da conta, né? Mas eles também têm a percepção da evolução, que é o que é o mais importante nesse, né? Em termos de planejamento estratégico, a evolução dessas metas que a gente vai ali estabelecendo. Perfeito. Do financeiro, a ressalva que eu fazia era essa. Assim, sim. Do financeiro, efetivamente, você tem que analisar o nível de maturidade. Dos outros dados, não. Os teus líderes precisam ter conhecimento de qual é o impacto do trabalho deles. Eu faço muito essa definição em muitas empresas, da definição de indicadores. E eu posso garantir para vocês, isso é uma descoberta que os próprios líderes não sabem. É algo que parece mágica, assim. Quando eles começam a acompanhar números, eles dizem assim, rapaz, eu não sabia que o meu operador produzia esse tanto. Ou ao contrário, eu não sabia que ele produzia tão pouco. Exato. Então, indicador, ele traz para a gente uma visão de dizer, olha, rapaz, eu estou indo bem, eu estou indo no caminho ou não. Então, todas essas métricas, todos esses dados, eles precisam ser, primeiro, conhecidos por todos, eles precisam ser divulgados e só do financeiro a gente faz a ressalva do nível de maturidade para você avaliar. Tem também, Léo, assim, um tópico muito falado hoje em dia, né, assim, que é a questão da contratação, né? Contrate rápido, contrate devagar, demita rápido, né? E eu vejo ainda muita confusão em torno disso, né? É super comum chegar para mim lá na Secran, cliente, Amanda, tu tem uma indicação? Aí, o que é a vaga? Não, era assim, para começar, eu queria uma pessoa desenrolada. Eu digo, eita, desenrolada. É o que todo mundo quer, né? Mas esse perfil desenrolado, a gente normalmente não entra, não acha esse currículo, não. Ele está escondido. Não está no currículo, não está no LinkedIn. Não está, né? Desenrolado. Mas a gente erra muito porque contrata nesse perfil, só eu quero uma pessoa desenrolada, e depois a gente tem um monte de problema, grande maioria comportamental, né? E demora muito realmente para demitir, porque fica, né, com medo, com receio. Será que vale a pena eu desenvolver? Será que vale a pena eu investir mais? Então, há toda uma discussão em torno disso. Eu adoro falar sobre recrutamento, seleção e processo seletivo, porque as pessoas acham que o RH ele tem todo o papel de trazer boas pessoas. E a área de gente, a área de recursos humanos, ela é um meio para chegar lá. O líder, mais uma vez falando sobre o líder tem esse papel de ajudar na contratação, de treinar e de demitir. Tem muitas vezes que quem demite na empresa é o dono da empresa. Quem tem que demitir é o líder direto daquela pessoa. Ele que tem que dizer, cara, essa pessoa não está desempenhando com base nos indicadores, ele não me entrega resultado, eu tentei treinar, eu forneci um treinamento e essa pessoa não desempenhou. Eu dei um feedback. Acompanhei e não performou. Qual é o ponto aqui? Se eu fiz todo esse passo a passo e a pessoa não desempenhou, eu tenho que trocar. O RH, por sua vez, a área de gente, a área de recrutamento e seleção, ela tem um papel bem processual, assim como eu falei no das vendas. As pessoas não entendiam que o recrutamento e seleção ele também é um processo. Sim. Ele também tem um funilzinho lá de quantos candidatos estão entrando, quantos candidatos eu consegui fazer na primeira triagem, quantos candidatos saíram por falta de alinhamento cultural, quantos candidatos não seguiram os requisitos das vagas, aí dentro da entrevista. Se você criar esse funil dentro do teu recrutamento e seleção, mais uma vez, processo, né?
se você cria esse funil, você consegue ter uma assertividade muito maior dentro do teu recrutamento e seleção. Recentemente, Léo, eu tive um problema e a gente acabou tendo muitas saídas de pessoas que eram recém-contratados, ainda no período de experiência. Né? E eu fui logo para o meu RH. O processo deve estar errado. Provavelmente a gente está falhando em algum ponto, porque não pode. Né? Tantas pessoas, acho que tinham sido 3 assim, na semana, não ficaram na vaga. Então tem alguma coisa errada nesse processo aí. Né? Porque a pessoa entrar e depois sair por algum motivo, ok. Mas muita gente saindo ainda num processo de experiência, ou o recrutamento e seleção não foi legal, ou o onboard não está sendo legal. Né? Vamos avaliar e vamos fazer aqui mudanças nesse fluxo para a gente começar a resolver esse problema. Né? É isso mesmo. E um dos pontos que é muito válido da gente falar, assim, o requisito técnico, ele realmente é muito importante. Você precisa ter uma pessoa com requisito técnico adequado para a vaga. Mas hoje, o elemento talvez mais importante, que é o que as empresas têm mais dificuldade hoje de entender isso, e aí, em consequência disso, não consegue contratar bem, é o requisito comportamental. Então, a pessoa muitas vezes não está alinhada aos valores que a gente começou falando aqui no podcast. Se a pessoa não tem os valores alinhados, se ela é uma pessoa que no dia da seleção, a empresa preza por pontualidade, no dia da seleção essa pessoa chegou atrasada, ela já está demonstrando que não tem alinhamento cultural. Então, se não tem alinhamento cultural, amigo, ele pode ser tecnicamente o melhor colaborador do mundo, mas se ele não tem alinhamento cultural, ele não vai desempenhar como deveria. Vou contar um segredo. Vai. Eu não seleciono e posso até ser um pouco preconceituoso em alguns sentidos. Mas se a pessoa fizer a entrevista comigo online, no celular, num ambiente que ela não parou para fazer aquela reunião, no carro, eu já fiz seleção com a pessoa dentro do refeitório lanchando, eu já, nos 5 próximos minutos, eu já acabo ali aquele momento. Não tem a menor possibilidade daquela pessoa passar para a segunda fase. Porque se ela não, naquele momento que ela está se candidatando numa vaga, ela não deu a importância àquele momento, ela não vai dar importância a nenhuma reunião. Nenhuma. Né? Então, ali ela está no maior interesse, que é aquela vaga, e ela não me deu importância. Então, ali eu na verdade, eu acabo a reunião naquele mesmo momento, a entrevista naquele mesmo momento, porque eu não vejo o menor sentido. Sim. Né? Então, são exatamente isso. Na minha cultura, as reuniões, né, todas as nossas rotinas, elas são extremamente importantes. Se uma primeira, né, que é uma primeira situação, a pessoa já não demonstrou, essa aí eu não pode ser a melhor. Provavelmente ela não vai demonstrar depois. Exato, e ela pode ser a melhor, tecnicamente, o melhor currículo do mundo. Ela não vai, de fato não vai, né? E é isso mesmo, né? A gente tem esse olhar muito para o currículo, muito para a experiência anterior, né? E perde esse viés do comportamento. E eu sempre falo lá para a minha equipe, às vezes a gente tem, isso acontece muito, isso é extremamente comum, vejo demais, né? A pessoa era um excelente técnico, e aí ela sobe de nível, passa a ser gestor porque era um excelente técnico, né? Aquela pessoa tinha entregas excepcionais, cumpria todas as metas, atendia até mais, então ele vai ser um gestor. Quando ele chega na gestão, o que menos se precisa é da técnica, o que mais precisa é de comportamento, porque você vai lidar com a equipe, você vai lidar com o cliente, você vai lidar com as diretorias, né? E aí a gente não consegue treinar comportamento tão facilmente. Você não muda comportamento tão fácil, né? Primeiro a pessoa tem que querer, tem que entender, tem que perceber por que aquilo não está legal, tem que receber o feedback e aceitar. Então é muito mais difícil. Né? Então, é realmente muito mais fácil você pegar uma pessoa que tecnicamente nem pode ser tão boa, e eu tenho vários casos lá na Secran, minhas últimas seleções internas para supervisão não eram as melhores pessoas tecnicamente que passaram, mas que comportamentalmente faziam todo sentido. Então, a gente pega o gap técnico e treina. Sim. Aí é fácil. Aí Perfeito. A coisa funciona. Perfeito. Né? Vamos para o tema polêmico. A Amanda já fica nervosa com os meus temas polêmicos. Mas... a gente está falando de alinhamento cultural versus home office. Pessoal, hoje a maioria dos colaboradores querem trabalhar de home office e é perfeitamente natural, né? É perfeitamente natural. O mercado hoje, e com a pandemia acelerou isso, ele permitiu mostrar para a gente que é um caminho você trabalhar de home office, né? Só que o que aconteceu? Todas as empresas, inclusive Skype, todas essas empresas, elas voltaram a trabalhar presencial. Por quê? Porque tem um elemento cultural. É muito difícil você fortalecer a cultura com uma pessoa à distância. É muito frio.
Você não consegue. Sem contar, que aí eu nem vou contar, porque eu particularmente nem aceito, é câmera desligada, né? Sem contar reunião com câmera desligada, mas câmera ligada, você não consegue sentir a pessoa. E às vezes você tá aqui trabalhando do lado, lá na Secran, que é um mesão com todo mundo do lado, tem uma pessoa falando num tema do teu lado que é relevante para você, que você precisava saber. E a vivência da cultura, ela se dá nisso. Ela se dá em você ver o que o outro está fazendo, você está ao lado do outro, ver que ele está fazendo de tal forma, rapaz, essa pessoa se comportou desse jeito. Eu vou me comportar assim. Muito provavelmente, isso não vai acontecer no home office. Né? Extremamente desafiador. A gente teve que aderir, né? Obviamente, como todo mundo. E foi muito desafiador você manter o mínimo desse alinhamento cultural, assim, um esforço gigantesco, né? A gente sempre foi uma empresa que sempre comemorou muitas coisas, né? Em home office, como é que comemora? Né? Você perde, não é a mesma coisa. E a gente tentava milhões de estratégias diferentes e tal, né? Mas é muito difícil você conseguir manter realmente esse alinhamento cultural à distância. Né? A gente hoje em dia tem um sistema híbrido, né? Para dar também não ficar tão rígido, né? Dar essa flexibilizada. Mas eu acho que realmente se perde muito com o home office. Não só em questão de produtividade, eu sei que há pessoas que produzem melhor, né? E tudo bem, tá tudo certo, mas eu acho que o contra que tem, não só falando em produtividade, mas em outros critérios, eu acho que particularmente não vale a pena. Né? Dá muito esforço para você manter essa liga toda, ainda mais num ambiente tão grande como é a nossa realidade, né? Com mais de 200 colaboradores. E eu, assim, eu tenho quem sou eu para falar que sou contra home office, tá? Meus colaboradores, se você perguntar onde é que tem algum agora, eu não sei. Porque tá todo mundo realmente, tem um que tá em um cliente, eu atendo muito cliente fora do estado, então a gente não tem como estar lá todos os dias, a gente atende também de forma online. Eu não sou contra o home office, que às vezes algumas pessoas pensam que eu sou contra. Eu não sou contra, eu só acho que depende do modelo de negócio. No meu negócio, eu preciso trabalhar utilizando lá o home office ou usando o escritório. Agora, por exemplo, numa indústria, eu não tenho como pedir para que o meu operador da indústria, do operador de máquina, ele esteja lá presencialmente e o meu administrativo financeiro fique de home office porque o cara não quer ficar em casa. Que talvez o modelo híbrido ainda funcione, mas o totalmente online, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Então, exatamente. Eu penso isso sobre o home office. E, Léo, vamos aqui falar um pouco sobre situações mais incomuns, né? Eu acho que você já deve ter vivenciado situações. Conte aí uma história, um causo sobre uma pergunta que algum empresário já lhe fez, ou uma situação que você foi vivenciar e fugiu muito à regra. Tá, eu vou falar aqui, eu já fui conselheiro de um cemitério, né? Eu adoro falar sobre esse exemplo, que eu fui conselheiro de um cemitério e é engraçado porque na atuação, assim, quando você participa de diversos negócios, você começa a entender que a gestão ela é muito próxima, mesmo sendo em negócios completamente diferentes. E eu lembro que no cemitério eu fui fazer uma visita técnica, né? Então, esse foi talvez um caso engraçado. Eu fui fazer uma visita técnica e, pô, na visita técnica a gente tem que passar por todas as áreas, né? E eu fui no crematório, né? E foi eu já fiz visita técnica em muito negócio, em granja, enfim. E no cemitério eu tenho algumas curiosidades. Quando eu fui no crematório lá, ele bota o corpo, né? Ele faz uma necrópsia lá, tira todos os placa e tal, tira tudo, né? Se o cara tem uma placa, tem uma placa na perna, ele tira a placa. As cinzas, elas caem. Depois que a cinza cai, ele recolhe as cinzas e bate num liquidificador, igual daquele de açaí. Ele bate no liquidificador. Na verdade, a pessoa que estava explicando pra gente, ele não falou. Quando eu entrei numa salinha, que eu vi o liquidificador, eu disse, mas pra que esse liquidificador aqui? Ele disse, não, porque tem alguns ossos que não são triturados. Eu disse, não, irmão, não de brincadeira, vamos embora dessa visita técnica, que eu não aguento mais não. Então, foi realmente. Um caso bem interessante, que eu já passei, entre outros aqui, que talvez eu vou me lembrando aqui, eu vou falar. Verdade. Então, Léo, acho que pra gente ir aqui na reta final do nosso podcast, eu queria que você dissesse um pouco pela sua experiência, o que você já vivenciou, né, todos esses anos aí em consultoria, conhecendo negócios diferentes,
é como você disse, são negócios diferentes, mas quando a gente traz assim tudo no mesmo pacote, né, a gente consegue estabelecer assim situações muito parecidas, né? Mas qual seria assim uma dica de ouro? O que é que você acha que é importante ter o empresário ter na sua mente, os líderes, né, que a gente não pode esquecer ou ter realmente como uma dica de ouro nos negócios? Assim. Legal. Amanda, assim, eu não gosto de falar uma dica e aquilo é regra e tem que estar... Cara, tudo se aplica, depende do teu negócio, depende da cultura do teu negócio. Mas como a gente falou aqui de temas diversos e muito importantes, eu acho que o primeiro pilar de tudo, o empresário ele tem que começar a olhar para a gestão. E aí, sair da operação é sair um pouquinho da operação. Não é achar que ele vai ser o cara que vai fazer um valuation do negócio, vai fazer uma valoração do negócio, vai vender o negócio. Não estou falando disso. O que eu estou falando você precisa entender um pouquinho mais da gestão do teu negócio. E aí, na gestão, tem alguns pilares do que a gente falou aqui. Você precisa olhar um pouquinho para a estratégia do teu negócio. Essa estratégia está definida? Não precisa contratar uma consultoria, a McKinsey, que é a maior empresa de consultoria de estratégia do mundo, para definir um planejamento estratégico. Não estou falando isso. Cara, bota só no papel, quanto é que você quer faturar no próximo ano, quanto é que você quer ter de lucro líquido no próximo ano, quantos colaboradores e tal. Próximo tópico, definiu lá minimamente a estratégia, define quem são os teus líderes, define quais são os valores que você quer passar para esses líderes. Olha nessas lideranças quem são as pessoas que estão entregando resultado ou não. Sim. E aí entra o outro pilar, que é o pilar de indicadores. Começa a definir os indicadores do teu negócio. Ah, Léo, não tenho dinheiro, meu negócio é pequeno, não tenho dinheiro para contratar uma consultoria. Faz o seguinte, cara, bota no chat GPT, escreve lá assim, quais são os indicadores para o meu modelo de negócio, que é uma loja uma indústria de roupa. Ele YouTube, vai te dizer, vai no YouTube vídeos. que tem milhões de vídeos, ele vai te ajudar e ele vai te dar um norte. É claro que uma consultoria especializada, ela vai pegar na tua mão e vai fazer junto. Esse trabalho, até porque eu tenho que vender meu trabalho, né? Então, esse trabalho, realmente, ele ajuda e ele facilita o caminho. Mas se você ainda não tem condições de contratar uma consultoria, não tem maturidade, porque esse é um ponto, porque quem contrata consultoria precisa saber que você tem que mudar, e às vezes a pessoa contrata, mas não quer mudar, define os indicadores do teu negócio. Então, monta minimamente ali um planejamento estratégico, um plano estratégico, coloca no papel, define quem são essas tuas lideranças, trabalha a cultura do teu negócio e define minimamente quais são os indicadores do teu negócio. Se você fizer isso, eu posso garantir que você não vai, daqui a 6 meses, estar no mesmo canto que você está hoje, porque você começou a trabalhar a gestão do teu negócio. Exato. Então, eu acho que a dica de ouro, eu acho que ela não é uma dica só, não é uma dica de uma linha. Eu acho que é uma dica complexa, mas é começar a analisar a gestão do teu negócio, entendeu? E eu botaria aí só um temperozinho que seria a constância, né? Porque é sempre aquela coisa, falar de estratégia é muito legal. É ótimo você imaginar cenários, eu vou vender X, eu vou... Mas o que separa o homem dos meninos é realmente você botar isso em prática, fazer acontecer e ter constância. Porque às vezes começa com muita energia, a gente vê muito isso, né? Sim, sai no planejamento estratégico, sai com milhões de planos, um monte de material, aí começam as dificuldades, né? Aí a liderança não compra, aí você não tem dinheiro para alguma coisa, aí esse mês vendeu mal, aí você começa a ir deixando de fazer acompanhamento, rotinas, por conta das dificuldades que todo negócio vai ter, óbvio, né? Então, é um processo de resiliência, né? Que tem muito a ver aí com... Falou de empreendedor, você está falando de resiliência, né? E extremamente importante a gente ter a constância nesse processo todo. Ok, vamos todo mês sentar para ver isso. Bom, ruim, chato ou não. E muitas vezes é rotina. Rotina de gestão é rotina. Rotina é chato. Todo tipo de rotina, ela é chata. Você fazer as coisas do mesmo jeito, praticamente, todo mês, toda semana, todo dia, é chato. Ir pra academia todo dia é chato. É chato, né? Mas nós estamos num papel de dono, empreendedor e líder. E dentro desse papel vem as responsabilidades, né? Perfeito. Não é só a venda, o comercial, oba-oba, a buzininha apitando. Exatamente. É tudo que vem junto nesse pacote, né? Isso mesmo. Excelente. Então, gente, estamos finalizando aqui nosso podcast. Acho que tivemos uma conversa super produtiva, muitos insights, dicas, situações, né? E a gente poderia aqui ficar horas conversando sobre esse assunto, que é um assunto que sempre dá muito pano pra manga. Na verdade, a gente vai, né? Esse aqui foi só o primeiro episódio. Só o primeiro episódio, exatamente. Já fica aí, quem quiser, dicas, comentários, né? Comentem ideias pra gente trazer aqui pra discussão, tópicos, que eu acho que é sempre muito legal dividir experiências, né? Dividir esses momentos com todo mundo. E aí fica o convite de todo mundo seguir no Instagram, Secran Group, Secran Gestão, Secran Edu, né, que é o nosso braço de educação, que vem muitas novidades por aí, por sinal, e os nossos canais no YouTube,
lá no Secran, temos lá o nosso canal no Contabilizando Sucessos e no Spotify. Então, assistam, fiquem por dentro, tem vários episódios super legais com nossos clientes, dividindo muito de estratégia, de vivência do dia a dia, empreendedorismo. Então, fica o convite aí para todos. E até o próximo episódio. Até o próximo.